Então, aí vocês conseguiram assistir a gravação? Alguém assistiu a gravação? Tava tudo certo? Deu para acompanhar certinho? Professor, eu Oi? assisti a gravação de novo, Uhum. só que eu não consegui entrar pelo Swap, entendeu? Tá, tá lá no YouTube, na verdade, né? Eu coloquei lá no Moodle, e aí você tem o link lá pro YouTube. Eu Isso. entrei pelo YouTube, aí eu passei um e-mail agradecendo, né, pela Uhum. excelente aula, só que não foi, entendeu? Quando Ah, eu tá bom. respondi. Beleza, então. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Então vamos lá. Vou terminar, na verdade, parte da aula anterior que eu acabei programando, mas não deu tempo, né, de falar. Tava falando ali do ambiente Jupyter, né? Então a gente acabou instalando aqui com o Micromamba, né, o ambiente Jupyter, e, e a partir dele, na verdade, você consegue abrir no Visual Studio Code, né? Se vocês já estão acostumados a programar no Visual Studio Code, dá para abrir lá tranquilamente, né? É normal, só instalar ali as extensões do Jupyter e do Python. Então, acho que aqui até falei, né, do Jupyter um pouquinho, falei ali que precisa instalar o Python, né? Na verdade, eu mostrei instalando com Micromamba, né? E aí, simplesmente, ele tem ali a opção de código, de célula de código e célula de Markdown, né, a célula de texto, mas a gente tem também, para não precisar instalar a nossa máquina, né, a gente tem o Google Colab também, que basicamente é a mesma coisa, só que em vez de você instalar na sua máquina, você vai acessar uma plataforma online e vai utilizar os recursos computacionais lá do Google, né, no caso. Então, como vantagem, você não vai precisar instalar na sua máquina, tudo que você salvar lá fica salvo na nuvem, né, no Google, que é uma vantagem, mas também é uma desvantagem, né, porque você pode não ter espaço, mas fica lá na nuvem. Ele não usa o nosso computador, né, então se você estiver rodando algum processamento pesado lá no Google Colab, isso não tem impacto nenhum, né, não interfere em nada o funcionamento do seu computador. Ele vai continuar funcionando normalmente, porque ele, na verdade, ele está rodando no computador lá do Google, né? Não está rodando no seu. Ali é só essa plataforma que é só uma interface visual, né? Tudo que está rodando ali, que você mandar rodar, ele roda lá na máquina do Google. Além disso, né, ele tem uma inteligência artificial embutida que vai criar o código para você. Então você consegue solicitar ali, não precisa nem abrir um outro chat, né, um DeepSeek, um chat GPT para fazer isso. E lá no próprio Google Colab já tem ali embutido uma inteligência artificial que gera código para você. Você pede as coisas, ele vai lá e escreve o código para você. Inclusive autocompleta também e funciona bem, é bem bom na verdade. Outra vantagem é que ele tem a máquina com placa de vídeo, né? Até comentei ali na aula passada. Se você não comprar os créditos, você só tem acesso a no máximo essa T4 GPU, que não é tão potente assim, mas também já quebra um galho. Só que você tem créditos limitados para isso. Eu não sei qual é a política de crédito do Google para o aberto, para o Google Colab que não é pago, tá? Não é muito claro isso, mas conforme você vai usando ali, pode chegar uma hora que você não consiga mais usar esse T4 GPU. O CPU normalmente você consegue usar por mais tempo. E se você comprar, né, se você adquirir crédito lá, custa R$50, a partir de R$50 você consegue comprar crédito e aí utilizar essa GPU aqui, que é a A100, né, que eu até comentei na aula passada, que tá até mais caro aqui, né, na época que eu fiz essa pesquisa, foi no ano passado, com a alta do dólar já tá no mínimo 90 mil, mesmo tendo barateado, né, ele tá na faixa dos 90 e poucos mil, 100 mil, então preço de carro, né, você vai
você vende o carro para comprar uma placa de vídeo para fazer processamento. Então vale a pena, né, você ainda alugar, porque essa placa de vídeo realmente ela é muito boa, né? Tem 80 gigabytes. Inclusive os modelos de generativos mais avançados, né, como o caso do DeepSeek, eles falam que precisa de 4 placas de vídeo dessa aí para você conseguir rodar o modelo deles, mesmo sendo bem mais leve ainda do que os outros. Então não é um negócio simples, não é fácil nem barato, né, para a gente rodar na própria máquina. Então o Colab ela é uma máquina em nuvem, né? Fica lá rodando e ele roda um notebook do Jupyter. Então ele funciona semelhante ao Colab, ao Jupyter, né? O Colab funciona semelhante ao Jupyter e eles têm algumas limitações, né? Que o caderno ele é temporário. Então tudo que você executa lá dentro e vai salvando nas variáveis, ele é só temporário. Se você reiniciar o caderno, ficar muito tempo parado, você vai ter que começar tudo de novo, executar tudo desde o começo para gerar os cálculos novamente. Tá? Então eles não permanecem ao reiniciar o ambiente. A saída até aparece, mas só que a variável não fica salva. Então, certo, toda vez que você começa o caderno, você roda tudo de novo. E aí eu falei, né, na aula passada ali um pouquinho de Markdown, né, da célula de Markdown, que a gente consegue criar texto rico, né, colocar título, negrito, itálico, colocar blocos de código, criar listas, texto, né, imagem, tabelas, né, então você consegue colocar texto rico lá para o caderno justamente ficar documentado. E aí tem alguns atalhos úteis aqui do Colab. Eu nem vou falar muito aqui, vou falar mais quando a gente for trabalhar mesmo. Depois vocês podem voltar aqui para dar uma olhada. E no Colab a gente vai utilizar uma biblioteca que é chamada de Pandas. Tá? O Pandas ele é uma biblioteca que vai permitir a gente trabalhar como se fossem tabelas. Tá? Então você vai conseguir importar tabelas tanto no Excel, no CSV, em SQL, né, para quem já sabe de banco de dados. Então você consegue pegar essas tabelas e trabalhar em cima dos dados aí que você precisar. Tá? As tabelas no Pandas elas são chamadas, na verdade, de data frame, que significa quadro de dados, tá? E as colunas são chamadas de series. No local aí, se vocês forem instalar na sua máquina, você vai precisar instalar o Pandas, né, com o pip install Pandas, micromamba, tá? E aí você pode carregar ela usando o import, tá? Então toda a biblioteca no Python a gente instala, se já não tiver instalado, e a gente consegue importar elas para utilizar, né? No caso do Pandas a gente costuma importar assim, import, né? Vai importar a biblioteca, aí o nome da biblioteca, e a gente costuma dar o apelido de PD, né, para não precisar ficar chamando ela pelo nome inteiro. Eu vou abrir aqui um Colab rapidinho. Na verdade, se vocês quiserem abrir aí, é bom que vocês tenham pelo menos um pouquinho de espaço, tá, no drive de vocês para conseguir fazer. Se vocês não tiverem, tenta criar aí uma conta, né, para acessar, tá? Então eu vou abrir aqui um Colab aqui, e ele basicamente, para você criar um Colab, né, abrir um Colab, você vai abrir lá seu Google Drive e aí você vai aqui em mais, né, New, mais, e aí provavelmente não esteja se você nunca usou aqui o Google Colaboratory. Se você nunca usou, só clicar ali, conectar mais aplicativos e procurar ali por Colab. Tá? Ele vai, esse cara aqui, só clicar ali e instalar aí. O meu já está instalado. Alguém gostaria de fazer uma pergunta aí? Levantou a mão? Não? Professor, como Oi? é que eu coloco, por exemplo, eu entrei aqui no Google e coloquei Colab.
Aí eu faço como agora? Eu não entendi muito aí, entendeu? Você consegue abrir pelo seu Drive, né? Você escreve ali drive.google.com, acessa o seu Drive, né? Daí vai ter as pastas ali. Daí você organiza ali as pastas do jeito que você achar melhor. Né? No meu tá. Eu coloquei aqui em aulas. Vou colocar tudo aqui em aulas, né? IA. E aí, para criar um caderno novo, você vai clicar com o direito. Mais. Eu vou ver se eu consigo de novo. Vou tentar. Tá. A ideia é você entra lá no Drive, né? Em uma drive.google.com. Deixa eu colocar aqui. Entra ali, né? Numa pasta, clica com o direito, mais, e aí Google Colaboratory. Se não tiver, né, esse símbolozinho aqui, o Google Colaboratory, é só clicar em mais ali, conectar mais apps e procurar ali por Colab, né? Ele vai estar ali e aí você clica em instalar. Uma vez instalado, clica com o direito, mais Google Colaboratory. Beleza? Aqui está compartilhado essa pasta aqui. Inclusive eu vou colocar ali para vocês. Vocês só vão conseguir ver, né? Vocês entrarem no link aí e talvez não fique ao vivo. Vocês têm que dar um F5 aqui toda vez que você quiser ver atualizado. Então, basicamente, isso aqui é igual ao Jupyter. Então, tá ligado lá no Python, né? Se eu quiser rodar aqui qualquer coisa aqui, é só entrar aqui, clicar no play, né? Rodar aqui um código. Você pode rodar o código da célula com Ctrl Enter, e aí ele permanece, ó, veja que eu permaneço editando aqui. Se eu rodar Ctrl Enter, se apertar Shift Enter, ele roda e já vai para o próximo. Isso é bom quando você já tem o caderno com várias coisas, você vai clicando Shift Enter, ele já vai executando um após o outro. Fábio, você de fazer uma pergunta? Oi, professor, boa noite. Tá. Eu acho que você tem que habilitar permissões. Quando clica nesse link, vem a mensagem de que insufficient permissions for the specific parent. Gap error, insufficient permissions for the specific parent. Acho que tem que deixar compartilhável. Mas você não vai conseguir executar ela, né? Eu posso até colocar aqui para permitir para editar também. Tá, mas aí vai começar a dar uns conflitos, porque eu vou editar e vocês vão editar também. Eu coloquei ali para poder editar, tá? Mas assim que vocês salvarem, vai salvar no meu, e aí eu salvo, vai salvar por cima, né? Vai acabar bagunçando, certo? É vocês criarem cada um no seu próprio drive aí, tá? Então é isso, ele é um Python já está conectado lá. E aí eu vou só mostrar aqui o Pandas rapidinho para vocês. O Pandas, você vai importar ele assim, tá? Por que a gente coloca esse SPD? Porque na programação, tá, o Python ele funciona muito orientado, a gente chama objeto. O Pandas a gente chama de um módulo, tá? Ó, ele coloca ali, ó, se deixar em cima escrito módulo. E aí eu dou um apelido para ele de PD, por quê? Porque o Pandas ele tem várias funções dentro desse módulo. Então se eu colocar PD ponto, né, eu vou acessar ali, ele vai autocompletar para mim, né, todas as funções que tem ali dentro do Pandas, tá? Então ele tem um monte de função ali, não vou falar de todas, obviamente, né? Tem muita coisa, mas para a aula de hoje é legal a gente ver esses aqui, ó. Tá? Então ele já tem várias funções aqui para ler, inclusive da área de cópia, né? O clipboard, a área de transferência, CSV, para abrir Excel, para abrir outros formatos, né? Feather, HTML, JSON, tá? SQL, como eu falei, né? Banco de dados. Então, mas essa que é a ideia. Então você consegue facilmente
ler vários tipos de formatos de dados diferentes. Tá? Então, ou você pode criar mesmo uma tabela aqui dentro. Tá? Mas normalmente a gente baixa, né, algum dado, por exemplo. Normalmente a gente costuma baixar dado em CSV, né, sei lá, dados CSV. Tá? Achei aqui por acaso aqui um CSV tá ali no catálogo de dados do Brasil. Tá? Como é que eu abro ali isso daqui? Eu entro aqui no GitHub, tá? A gente vai usar bastante dados do GitHub ou do Gist, tá? E aí a gente vai clicar aqui em Raw. E aí você vai copiar aqui esse link daqui. Tá? Você copia esse link aqui e aí você vai colocar aqui, ó, read CSV. Tá? Sempre uso o recurso de autocompletar, pessoal. Até eu sempre uso, porque é muito comum cometer erro de digitação, né? E se autocompletando, você evita isso, porque você tem certeza que se está autocompletando, é porque o comando está certo. Né? Se eu escrever, sei lá, por algum motivo escrever errado, ele já vai mostrar aqui, ó, que tá, né? Na verdade não é read, é read, tá? E aí você autocompleta ali. Você pode autocompletar selecionando com as setas, né, do teclado para baixo e para cima. Dá um Enter, ele seleciona o que tiver selecionado. Ele vai completar o que tiver selecionado. E ali, aquele link ali que eu copiei, ó, eu vou colocar aqui direto, tá? Se eu der um Shift Enter, olha aí, ó, ele já abre aqui, ó, a tabela para mim. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí de como que a gente vai trabalhar. Opa, pode falar, Fábio. Professor, uma dúvida. Quando a gente coloca esse link da internet com a planilha, a gente vai fazer só análise de dados da planilha. A gente não tem a capacidade de modificar essa planilha, que está na nuvem, vamos assim dizer. Isso, você não vai modificar. Aí o ideal se você tiver... Normalmente a gente trabalha, inclusive, assim, né? Na ciência de dados, é muito comum a gente ter uma fonte que é a fonte bruta, e a gente pode até trabalhar ela, né? Modificar ela, mas a gente não costuma salvar em cima da fonte bruta, justamente para a gente ter como era o dado originalmente. Normalmente a gente tem que fazer transformações mesmo. Aqui a gente vai fazer todas as transformações que a gente precisar no código mesmo, tá? A gente vai modificando, substituindo, por exemplo, dado vazio, a gente pode ir completando ou ignorando, tirando fora, né? Às vezes tem dado que está com erro de digitação, a gente tem que arrumar isso, tá? E a gente vai fazer tudo isso no próprio código mesmo. Depois você consegue salvar isso, né? Então, normalmente, quando você lê isso aqui, ele vai criar um quadro de dados, um data frame do Pandas, tá? E esse data frame, você pode salvar ele, guardar ele numa variável, tá? Essa que a gente trabalha em programação. A gente vai guardando os comandos em variáveis para ser utilizado depois. Então, se eu rodar só assim, você vai ver que não vai aparecer nada. Por quê? Porque ele só gravou os dados, o quadro de dados, né, o data frame, nesse dados aqui. Se eu quiser realmente ver, eu escrevo aqui dados e rodo só o dados, tá? Aí ele vai me mostrar aqui o conteúdo da variável que eu guardei. Por que eu guardo esse variável, né? Porque com esse dados eu consigo fazer inúmeras, várias coisas, né, que eu precisar. Por exemplo, eu posso, colocando colchetes aqui, eu posso escolher uma coluna, por exemplo, que era a coluna de estado, o F. Você coloca entre colchetes, aspas,
o F, por exemplo, ó, se eu der um Shift Enter, ele vai me retornar só a coluna de estado. Tá? Eu posso mostrar só o começo, tá? Então ele tem, além disso, né, esse objeto ele tem vários métodos que a gente chama, tá? Então o quadro de dados, ele, a partir do momento que eu guardei ela numa variável, eu consigo escolher aqui, ó, vários métodos que são funções que vão ser executadas em cima desses dados, tá? Então é muito comum a gente usar esse head, porque o head ele mostra só o começo, tá? Ele mostra só as primeiras 5 linhas, tá? Só para a gente dar uma visualizada, ver como é que está organizado esses dados. Mas tem outras funções bem interessantes, como o info, tá? Dados.info, que ele mostra aqui, ó, todas as colunas que tem, mostra quantos dados não nulos tem, tá? Então você vê aqui que o título tem 39 não nulos, enquanto que o município tem 14 só. Então tem vários municípios que estão vazios, né? Que não tem a informação. E esse tipo de dado aqui, tipo de texto, normalmente vai vir com esse tipo objeto, tá? Mas se você tiver números, pode ser inteiro, pode ser float, né? Que daí é o número com vírgula, tá? Então ele dá uma noção de quais colunas tem, quantos dados tem e que tipo de dado é. Se é texto, se é número com vírgula, número inteiro. Beleza? E é isso, tá? Hoje eu não vou mais falar muito sobre o Colab, mas nas próximas aulas a gente vai usar mais ele, tá? É mais para vocês terem uma noção do que é, como que a gente vai trabalhar com ele. Tá? E acho que até comentei na aula passada, né, que apesar de a gente estar programando em Python, a gente não precisa muito saber programar muito a fundo em Python, como que é a sintaxe do Python. Porque, no fim, a gente vai utilizar muito mais as bibliotecas, né? A gente vai utilizar muito mais essas funções aqui, ó. E aí, essas funções, na verdade, cada biblioteca funciona de um jeito. Então, não adianta nem eu saber como que programa em Python, se eu não souber quais as bibliotecas existem, quais as funções existem dentro da biblioteca e como que utiliza, né, essas funções. Tá? Então, na verdade, o maior segredo aqui de a gente, quando a gente for utilizar aqui, fazer as análises, é mais você conhecer as bibliotecas que tem, saber que funções que tem e o que dá para fazer, do que realmente saber como fazer um if-else, fazer um for, porque raramente a gente vai utilizar isso em análise de dados, tá? Na maioria dos casos a gente vai utilizar só as funções prontas, assim, como é esse cara aqui, tá? Só um outro interessante aqui é o describe, tá? Que ele já mostra um resumo aqui de quantos tem de cada um, né? Quantos valores únicos tem em cada coluna, qual que é o mais comum, qual que é o mais frequente, tá? Isso aí. Tô ouvindo, o certo nem é abrir esse daqui, né? Esse aqui que eu mandei para vocês, acho que eu mandei a pasta, por isso que não tá vendo. Não foi o link do caderno. Acho que esse aqui agora abre. Mas a ideia é vocês criarem no drive de vocês, né? Abre o drive.com lá de vocês e cria um caderno lá, clicando com o direito em mais e Google Colab, tá? Beleza? Tá, então aqui eu só estou mostrando ali algumas dessas coisas, tá? Depois a gente vai ver mais a fundo aí outros métodos aí que a gente pode utilizar. Então vamos lá para slides da aula de hoje. Então eu vou falar um pouquinho mais agora sobre aprendizado de máquina mesmo, tá? O famoso machine learning. Então na aula passada eu falei um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Que era inteligência artificial fraca e forte, que a gente ia trabalhar mais com
o tipo fraco, né, mais com inteligências artificiais que vão realizar tarefas específicas. Os slides são todos disponibilizados, né, já está lá no Moodle para vocês, tá? O Fábio está perguntando aqui. Falei um pouquinho do histórico, né, da inteligência artificial e aplicações práticas aí do que dá para ser feito, né, com inteligência artificial hoje em dia. Eu falei ali da inteligência artificial e como que as redes neurais, né, principalmente para analisar imagens, só começam a realmente ter aplicação forte a partir de 2010. Mas o aprendizado de máquina em si, ele começa a crescer muito a partir da década de 90, tá? Só que não com redes neurais. Tinham outras formas de utilizar aprendizado de máquina, que não necessariamente só rede neural, tá? Então, o aprendizado de máquina, na verdade, é uma sub-área da inteligência artificial, né? A ideia é você criar uma máquina que consegue aprender baseado em dados anteriores para fazer predições futuras, tá? Então, a maioria dos dados aí da década de 90, 2000, eram em formato de tabela, tá? Igual a gente importou ali aquela tabela, beleza? Então, a maioria dos dados era coisas desse tipo aqui. Por exemplo, eu tenho dados de pessoas, idade, sexo, pressão sanguínea, dados de saúde da pessoa, e aí uma coluna aqui dizendo se a pessoa teve ou não ataque cardíaco. Então aqui são dados históricos, né, de coisas que já aconteceram. Então ele é bastante utilizado, né, aprendizado de máquina. Um dos primeiros usos dele, como eu já tinha falado, né, era para detecção de fraude financeira, né, uso de cartão de crédito, por exemplo, de forma não autorizada, né, uso não comum, detecção de spam e e-mail também já é algo que já é utilizado há muito tempo. Tá? E existem dois tipos de aprendizado de máquina que a gente pode utilizar. A gente tem a classificação, tá? Classificação é o seguinte: baseado em alguns dados, eu vou classificar aquele dado em alguma classe. Por exemplo, dados do paciente, por exemplo, quero prever o risco de ele ter um ataque cardíaco. Quais são as classes? Risco alto de ataque cardíaco ou baixo risco de ataque cardíaco, tá? Então são duas classes aí que eu vou classificar em risco alto ou baixo. Enquanto que a regressão, em vez de eu querer predizer só classes, assim, alto, baixo, né, ou o que é aquela imagem, é um gato, um cachorro, uma bicicleta, né, aqui eu vou querer predizer valores numéricos, tá? Então, na regressão, por exemplo, eu tenho, uma base de dados de imóveis, e aí eu quero prever o preço de mercado, né, o preço que vai ser vendido aquele imóvel, baseado em dados do imóvel, como a área, sei lá, número de quartos, número de banheiros e etc. Beleza? A diferença, então, de classificação e regressão. Aí, como é que funciona a aprendizagem de máquina? A gente costuma fazer ele em várias etapas, né? A primeira é descobrir qual que é o seu problema, né? O que você quer resolver, tá? O segundo, né, a gente vai partir para a coleta de dados, tratamento de dados, seleção de variáveis, escolha e treinamento de modelo, a validação e, por fim, o teste, tá? E tem ouvindo perguntando se tem algum artigo que podemos ler sobre o assunto. Na verdade, tem alguns livros que depois eu posso mandar a referência para vocês, tá? Que eu não vou ter assim tão rápido, tá? Mas tem Aprendizado de Máquina, do André Ponce. Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizagem de máquina, aprendizado de máquina. Tá? Esse livro aqui é bem bom, tá? Tem na biblioteca lá do campus.
Tá? E tem vários outros livros lá que depois eu passo para vocês, a referência. Tá? Porque isso aqui não é muito padrão, tá? A forma de fazer essas coisas aqui, fazer a definição do problema, coleta de dados, tratamento de dados, seleção de variáveis. Tem até alguns casos você vai fazer, outros casos você vai pular algumas etapas. Então, um artigo em si é difícil você encontrar artigos que falem sobre isso, né? Você vai achar mais em livros mesmo, que sistematizaram várias bibliotecas, vários artigos diferentes, né? E várias coisas diferentes. Caiane perguntando se dá para acessar a biblioteca online. Agora, uma boa pergunta, eu não sei se em curso fique. Eu acho que vocês conseguem, se vocês têm acesso ao SWAP. Se vocês têm acesso ao SWAP, pessoal, talvez vocês tenham acesso à biblioteca Pearson, tá? Mas ele não tem todos os livros que tem na biblioteca. Deixa eu ver aqui, ó. Para mim aparece lá no final, tá? Da página inicial do SWAP, aparece aqui esse biblioteca virtual Pearson. Não sei se aparece para vocês também. Tá? Ele é uma biblioteca que é meio limitada, tá? Não tem muitos livros. Eu acho que tem alguns de aprendizado de máquina. Tem um ou dois, se eu me lembro bem, de inteligência artificial. Eu acho que era só esse daqui, na verdade. Só esse daqui, e ele não tá muito... Eu não gostei muito da organização dele, tá? Achei ele um pouquinho confuso. Mas tem informação lá, né? Dá pra utilizar também. Então vamos falar um pouquinho sobre as etapas, né? Como é que funciona? Então a definição do problema você vai descobrir, né? O que você quer resolver, qual que é o seu problema, qual que é a melhor maneira de eu resolver isso, né? Já existe, que muitas vezes já tem uma forma bem estabelecida de resolver isso, ou já existem outros estudos que fizeram isso, então às vezes você pode reaproveitar isso, né? Não precisa fazer do zero. Como que é a natureza das informações que a gente vai obter, né? São fichas que eu posso preencher e depois colocar numa tabela, são imagens, vídeo, que tipo de informação que a gente vai obter, a gente vai utilizar, né? Como e onde a gente pode obter esses dados? Muitas vezes a gente pode pegar dados que já estão disponíveis online, por exemplo, para fazer alguns estudos, né? A gente tem que medir, tem que fazer experimento, aí se a gente precisar, né, daí a gente vai ter que fazer o delineamento experimental. Então aí a gente parte então para a coleta de dados em si. Como eu falei, é possível coletar em bases de dados já disponíveis, né? Por exemplo, se a gente tem o Kaggle, que é uma plataforma para aprendizado, é bem interessante, mas ele é uma plataforma, na verdade, de concursos de IA, então quem faz a melhor IA pode até ganhar prêmios, né? Dependendo do modelo, se você conseguir fazer o melhor modelo dentre os competidores, pode até receber prêmios, né? O Hugging Face também é outra plataforma para distribuir dados, para distribuir modelos. Tem muitos dados que são públicos, né? Principalmente no IBGE, não sei se vocês já acessaram o Sidra, né? Ele tem uma base de dados gigantescas ali, você consegue baixar dados de produção agrícola, inflação, PIB, rendimento, desemprego, tem todos aqueles dados públicos que vocês ouvem falar, né? Tem de forma simplificada ali, público no IBGE, nessa plataforma Sidra, que você consegue em formato de CSV ali, direto do Sidra, tá?
Se for dados climáticos, por exemplo, a gente tem o INMET, né, também, que distribui esses dados em formato CSV, se você quiser baixar. Tá? Se você precisar coletar você mesmo, aí você tem que partir lá para o delineamento experimental, né, que não é muito o foco desse curso, aí não dá tempo de falar só sobre isso, né? Seriam várias aulas aí só falando sobre isso. Então, se for observação, planejar, né, como que eu vou observar, como que eu vou coletar os dados. Então, se você for planejar ou delinear experimento para aprendizado de máquina, né, aqui no caso específico, a gente tem que tomar alguns cuidados específicos, principalmente de tentar mostrar ao máximo todas as diferentes condições possíveis, tá? Então, por exemplo, amostrar pequeno, médio e grande, né? Se, por exemplo, se for, sei lá, dependendo do que você estiver amostrando, então amostrar aí toda a diversidade para pessoas, né? Amostrar diversas faixas etárias, diversos hábitos, né? Por exemplo, fumante, faz academia todo dia, mais ou menos, só, né? Então tenta abordar, pegar o máximo, mais abrangente possível, né? Todos os hábitos, culturas, crenças religiosas, etnias, né? Se você for tirar foto, tira foto de dia, de noite, ensolarado, diferente tipo de iluminação, porque se você der dados limitados para sua máquina, né, aprender, ela vai aprender de forma limitada, só limitado aqueles dados que você deu. E é muito comum, né, a gente tem até uma grande discussão aí em alguns documentários falam sobre isso, né, do viés que inteligência artificial pode ter por ter sido treinada em bases enviesadas. Por exemplo, imagina tem uma IA lá que classifica potenciais criminosos, né? É muito comum você ter que essas IAs, por exemplo, sejam enviesadas, né? Sei lá, vão classificar mais população ou terrorismo, né? Terrorismo é muito comum ter inteligências artificiais para tentar analisar, né, risco de terrorista e tal. E aí é muito comum ter viés, né? Viés de religião, viés de etnia e etc. Tá? Então é muito importante você tentar amostrar ao máximo, tá, todas as diferentes condições possíveis para evitar esse viés de treinamento. Tá? E aí depois a gente vai para o tratamento de dados, tá? Que a gente vai fazer um pouquinho aqui. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, analisar e filtrar, né? Eu já até mostrei ali naquela tabela que às vezes dados vêm problemáticos, né? Vem com um dado faltando, os dados vêm fora do padrão, às vezes tem erro de digitação, às vezes você vai achar um número que está muito fora do normal ali, né? Sei lá, é a altura, sei lá, a pessoa tem lá 1,67, 1,78, 1,80, e aí você viu ela tem 17,8. Não existe isso, né? 17 metros, uma pessoa de 17 metros, com certeza, você digitou errado. Ali ia digitar 1,78 e digitou 17,8. Então, tomar cuidado com isso, né? Você vai precisar corrigir aí muitas vezes esses problemas, tá? Transformar os dados, né? Alguns modelos de aprendizado de máquinas precisam que os dados estejam em determinados formatos ou sigam alguns padrões aí para a gente conseguir fazer uma análise mais adequada. Depois a gente pode ter a seleção de variáveis, porque às vezes a gente tem muitas colunas, a gente tem muitas variáveis e a gente quer saber quais são mais importantes. Será que eu consigo só com algumas variáveis e não todas, né? Às vezes até se colocar muitas variáveis vai atrapalhar o modelo e não ajudar o modelo, tá? Às vezes tem muitas variáveis que podem ser redundantes, né? Significa a mesma coisa. Por exemplo, imagina se tem uma coluna que é a temperatura corporal e outro que é se está com febre ou não. Obviamente, né, tem uma redundância grande aí, porque pela temperatura corporal você consegue saber se está com febre ou não,
né? Então é melhor possa tirar a febre, por exemplo, porque a temperatura corporal é mais exata, por exemplo. Tá? Então é importante aí, em alguns casos, fazer essa seleção também de variáveis. A gente costuma dividir os dados, tá? O conjunto de dados em três grupos diferentes. Um grupo a gente vai usar para treinar o modelo, vai dar de exemplo para o nosso algoritmo aprender em cima dele, tá? E os outros dois a gente vai utilizar a validação, a gente vai usar como parte do treinamento, tá? Para ver se ele está realmente aprendendo ao longo do tempo. Então você vai treinando e vai olhando contra a validação. Ele realmente está melhorando, está aprendendo, né? Enquanto que o teste você vai deixar ele escondido, tá? Você nunca vai mexer no teste. Você só vai verificar o seu modelo no final, depois se ele ficou bom, nesse conjunto teste que você separou para o final. Tá? Então você treina seu modelo para predizer os dados baseado em algumas colunas, e aí por fim você vai ter o seu modelo, e aí no final você testa se ele ficou bom nesse conjunto de teste final que você vai separar. Tá? Depois a gente vai ver isso na prática, né? Talvez só falando assim fica um pouco abstrato para vocês. A gente tem que escolher o modelo, né? Então existem diversos algoritmos aí para a gente escolher que podem fazer pra gente fazer esse aprendizado de máquina, tá? E aí dependendo, tem alguns que são melhores que outros, né? Alguns permitem a gente entender melhor o problema do que outros vão dar resultados melhores, uns funcionam melhor com dados tabulares, outros nem funcionam com dados de imagem, vídeo, som, por exemplo. Então tem alguns específicos que você vai precisar usar para esses casos. Tá? E aí, por fim, você vai treinar o modelo. Né? Você selecionou ali o modelo que você vai usar, você vai pegar os dados e usar para treinar o modelo. Tá? Então, o modelo ele vai aprender, né, baseado nos exemplos que você vai dar para ele. Tá? Então, cada modelo ele tem um modo particular de aprender. Tá? E todos estão sujeitos a alguns efeitos que podem atrapalhar o resultado final. Né? Por exemplo, a amostragem ruim. Se você fez uma amostragem ruim, né, não amostrar toda a diversidade, como eu falei, você pode mostrar dados para eles que não representam a realidade. Então o modelo vai aprender errado, né? Ele não vai saber predizer corretamente. Né? Por exemplo, sei lá, se você vai criar um modelo besta lá para predizer, sei lá, o peso baseado na altura da pessoa. Né? Se você amostrar só pessoas baixas, ele não vai saber predizer para pessoas altas. Né? Então é isso que eu falo de amostragem ruim. Você tem que amostrar ali toda a faixa de diversidade. Tá? Outros dois problemas, um é contrário ao outro, é o subajuste e o sobreajuste. O subajuste é o seu modelo não aprender o suficiente a respeito dos dados amostrados. Tá? Então, se ele não treinar o suficiente, se ele não aprender o suficiente, ele não vai ser capaz de predizer nada, né? Não vai conseguir entender ali o que aquilo significa. Enquanto que o sobreajuste é se ele tiver for treinado demais em cima só dos dados que foram mostrados para ele. Ou seja, ele vai ficar viciado só naqueles dados. Ele só consegue predizer se você mostrar corretamente, se você mostrar exatamente o dado que você já tinha mostrado para ele. Se você mostrar um conjunto de dados diferente, às vezes ele vai predizer errado. Tá? Por fim, a gente vai validar, que é para saber quando que a gente vai parar de treinar. Né? Toda vez que eu treino o modelo, eu verifico a qualidade do resultado para saber a hora de parar, tá? Contra o conjunto de validação. Quando a validação piorar, você vai parar de treinar. E o teste é o resultado final. Né? Você vai saber o quão correto ele ficou. Tá? Se for classificação, dá para saber qual é o percentual de acertos dele, né? Que é a acurácia geral.
Alguém pediu para entrar aqui? Não, acho que já entrou. Enquanto que regressão você consegue saber o quanto que ele errou, né? O quanto que sei lá, era conjunto de dados de preços de imóveis, ele predisse 70 mil, mas era 80 mil, né? Você sabe que teve um erro lá de 10 mil, sei lá, 10 mil reais. Tá? Então você consegue calcular qual que é esse erro médio, né? Se for uma regressão, por exemplo. Tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui uma aplicação prática de modelo de regressão logística. Tá? Esse modelo de regressão logística, eu vou falar dele por quê? Porque ele é basicamente a base dos... Foi como as redes neurais iniciaram. Tá? Os primeiros neurônios aí, as primeiras redes neurais eram todos utilizando esses modelos, baseados nos modelos de regressão logística. E o que é esse modelo de regressão logística? Ele é um modelo que vai aceitar várias variáveis, né, ou várias colunas, e a saída desse modelo são sempre valores entre 0 e 1. Né? Então você pode se interpretar 1 como sendo sim, 0 como sendo não, por exemplo. Então, ou pode ser também uma probabilidade. Né? Pode ser, por exemplo, a probabilidade de um e-mail ser spam ou não, do paciente ter ou não uma doença, por exemplo. Tá? Ele é bem rápido, tá? Calculado rapidamente e tem sido muito utilizado desde 1970, então não é um modelo novo. Tá? Ele é baseado nessa função aqui, a função sigmoide, tá? Em que se você olhar aqui as respostas dessa função, ela sempre vai dar aqui, ó, se você olhar no eixo y, né, onde bate aqui os valores azul aqui, onde bate no eixo y, ele está sempre na faixa aqui, entre 0 e 1, independentemente da entrada. Então, a partir do praticamente 4, tá? Ele vai predizer sempre 1. A partir de menos 4, ele vai predizer praticamente sempre 0, né? Praticamente 0, tá? E as faixas intermediárias ele vai predizer aí valores intermediários aí entre 0 e 1. Beleza? Então é um modelo que vai dar valores entre 0 e 1. Vai pegar uma faixa qualquer, de menos infinita a mais infinita, e trazer para a faixa de 0 a 1. Isso é muito bom, né, para os computadores, porque é uma maneira bem comum, né, de computador trabalhar com informação. Né, os famosos binários, né, 0 e 1. Então, na regressão logística, qual que é a diferença? Né? A sigmoide é essa função aí. Tá? Essa função aqui é a sigmoide. O que é a regressão logística? Na regressão logística, pessoal, onde está esse z aqui, você vai fazer um modelo linear. Tá? Então, esses x aqui são as variáveis que você vai entrar. Então, sei lá, no caso daqueles dados que a gente vai trabalhar com esses dados aqui, tá? Então, os X seriam esses, né? A idade, o sexo, a pressão sanguínea, o colesterol, batimento cardíaco, nível de açúcar, histórico familiar, se tem histórico na família de ataque cardíaco, sim ou não, tá? Então, isso seria os X. E para cada uma das colunas, você vai ter um peso, tá? Que a gente chama aqui de W, que é o weight, tá? Em inglês é peso. Então, depois a gente vai fazer isso na prática, tá? Vou mostrar para vocês. Então, a regressão precisa aprender, né? Os X são as entradas, então a gente não mexe nisso, né? Vai vir lá da tabela. O que o modelo precisa aprender é esse W, quanto que cada coluna tem de peso para predizer o resultado disso. Tá? Então, o que vai mudar é só o peso de cada coluna, o quanto que ela contribui para a gente predizer ou não, né, os valores. Tá? Então, ele... tá? Normalmente, eles são normalmente valores aí entre... Pode ser negativos, tá? Entre menos 1 a 1, normalmente. Tá? Mas pode passar disso também.
como é que a regressão aprende, tá? Como é que a gente vai fazer essa regressão logística aprender? Então, a gente vai usar um conceito do gradiente descendente, tá? Para ensinar esse modelo. O que é isso, pessoal? Isso aqui eu estou medindo o quão errado o nosso modelo está, tá? Então, na teoria, todo modelo ali, ele tem um conjunto de pesos, né, que é ótimo, tá? Se você colocar uns valores exatos ali para aqueles W, você vai ter o mínimo de erro possível para o seu modelo. Enquanto que se você se afastar desses pesos ideais, né, o erro do seu modelo vai ser maior. Então, qual que é a sacada aqui? É a gente tentar, por exemplo, então, vamos supor que eu comecei com os pesos aleatórios e eu vi que a perda deu esse valor aqui, sei lá, é um valor aí 30, sei lá, 30. Eu consigo, pessoal, eu consigo calcular esse erro baseado numa função, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês como que eu posso calcular o erro baseado nessa função. Tendo essa função aqui, eu consigo então tentar calcular qual que é essa declividade aqui, tá? Eu sabendo essa declividade aqui nesse local da função, eu consigo saber o quanto que eu preciso modificar o meu peso, né, no sentido da seta aqui, tá? Isso é o gradiente descendente, então, porque eu vou descendo ele gradualmente aqui até tentar chegar nos valores de peso ideal, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar uma função para tentar calcular o quão ruim o nosso modelo está, quão ruim as nossas predições estão em relação ao que era de verdade, tá? Enquanto que o gradiente é o quanto que está mudando, tá? O quão ruim está baseado no peso. Então, vamos pegar aquele exemplo ali, tá? Eu tenho, então, essas variáveis aqui. Eu quero predizer, tá? Se a pessoa vai ter ataque cardíaco ou não, baseado nessas informações aqui, tá? Essas informações que são inventadas, tá? Não é de verdade. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, pessoal, sim e não tem como fazer cálculo com sim ou não, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar sim ou não em 1 e 0, tá? Agora, vamos supor que eu consiga fazer alguma estimativa, tá? Eu estimei ali que era 0,72 o primeiro, o segundo era 0,97, tá? Eu rodei meu modelo e deu esses valores estimados. Eu posso, então, calcular o quão errado eu estou, certo? Então, se era meu modelo deu 0,72, eu errei em menos 0,2741, né? Aqui ele está bem mais próximo. Era para ser 1, meu modelo disse que era 0,9724. Quer fazer a pergunta, Fábio? Sim, professor, só para ver se eu entendi. Então, essas variáveis como 45 da idade, 130 pressão sanguínea, 200, esses são aqueles pesos? Não, isso aqui são os dados que você vai coletar, né? Isso aqui eu peguei, por exemplo, eu analisei os pacientes que morreram de ataque cardíaco e alguns que não morreram. E simplesmente anotei ali as informações deles. Tá, isso aí é a informação que eu tenho. Então, no futuro, eu quero, baseado se eu pegar, por exemplo, seus dados, eu consigo, se eu treinar um modelo que consegue prever se tem ataque cardíaco ou não, ou risco de ataque cardíaco, eu posso pegar os seus dados, sua idade, sexo, a pressão sanguínea, seu colesterol, tudo isso é fácil de eu conseguir, né? Fazendo alguns exames simples ali de sangue, de pressão, perguntando para você se tem histórico na família ou não, eu consigo saber todas essas informações.
e aí eu consigo jogar no meu modelo e ele vai falar qual que é o risco que você tem de ter ataque cardíaco ou não. Tá? Beleza? Então, esses valores aqui são valores que eu coletei de pessoas. Tá? Então eu peguei, analisei lá várias pessoas, os dados dela, e vi se ela teve ou não ataque cardíaco, né? No caso. Pessoas que já tiveram ou não ataque cardíaco. Beleza? E isso vai servir de treinamento para a acurácia da IA. Isso vai ser o que eu vou usar para treinar o meu modelo. Tá? Depois eu vou fazer tudo isso na própria planilha para vocês, tá? Deixar de exemplo, tá? Para vocês verem como é que funciona. Como é que a gente pode fazer isso. Beleza, mas só fiquei na dúvida de como que você chegou naquele valor de 0,72 da primeira linha. Tá. A partir de alguma forma? Então, isso. Então eu vou pegar aqui, já mostrar aqui para você. Ó. Então vamos supor que eu vou pegar esses dados, né? Vou colar aqui. Então a primeira coisa que tem que fazer é transformar em 0 e 1, tá? Deixa eu... Aqui o final aqui é ataque cardíaco. Então, vou colocar aqui masculino é 0, feminino é 1, tá? E histórico familiar 1, 0, 1, 0. Tá? Então, só tô trocando sim por 1, não por 0. Como é que eu calculo isso daqui? No começo, pessoal, você vai começar com pesos aleatórios, tá? Então, você pode colocar até um valor fixo aqui, ou coloca valores aleatórios aqui, sei lá. E o que você vai fazer? Vou pegar cada um desses caras aqui, multiplicar esse por esse, mais esse vezes 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 esse. Isso aqui vai dar um número gigante, né? Vai dar 239. Tá? Eu posso até... alguns posso pôr negativo aqui para não ficar tão alto assim. Sei lá. E esse valor aqui é o cálculo do peso. É o cálculo do Z aqui, na verdade. Tá? Deixa eu pegar aqui. É isso daqui. Só que eu não pus o viés, tá? O viés eu vou falar dele depois. Para que serve? É esse cálculo aqui, ó. Isso aqui é exatamente o que eu fiz para a primeira linha, né? Para essa primeira linha aqui, deu 79,1, tá? Esse é esse valor aqui. Então, esse seria o Z. Só que, para eu calcular o resultado final da sigmoide, tenho que fazer esse cálculo aqui. 1 dividido por 1 mais a exponencial de menos o Z. Tá? Então, eu vou ter que colocar isso lá na forma. Então, eu vou ter que pegar isso aqui, fazer 1 dividido por 1 mais a exponencial de menos esse valor que deu aqui. Tá? Isso aqui vai dar 1, né? Porque, igual eu falei, ele é esse comportamento aqui da sigmoide, né? Se for maior que 4, 4 para cima, vai dar muito perto de 1 ou 1 mesmo. Tá? Menos 4 vai dar 0. Então, aqui, esse modelo, obviamente, vai estar bem ruim, tá? Vai dar, acho que quase tudo 1, que vamos ver. Deixa eu só ancorar aqui os pesos, tá? Eu vou pegar o F10, o 10 aqui, aperto o F4 para ele travar aqui, para quando eu descer, ele não descer junto. Todos os 10 aqui eu vou travar. Tá, eu posso descer aqui. Realmente vai dar tudo 1, né? Dá tudo alto. Deixa eu tentar colocar aqui outros valores aqui para tentar... Aqui, ó. Pronto, esse já ficou mais, né, mais aleatório aí. Valores entre 0 e 1. Então esse aqui é o predito que eu coloquei lá no exemplo ali. Tá? É o estimado aqui, no caso. Tá? Então eu estimei por esses pesos aleatórios aqui. Começa aleatório, tá? Não tem certo, não. É aleatório mesmo. Eu só coloquei ali uns valores mais ou menos
para dar valores diferentes, né? Senão ia dar tudo 1 aqui, o estimado. Tá? E aí o erro, né? O erro é só calcular. Qual que era o certo? Era 1. Quanto que eu estimei. E aí eu sei quanto que eu estou errado. Né? Então aqui, esse aqui está totalmente errado. Era 1, eu estimei 0. Né? O erro é 1. Beleza? Deu para entender? Então eu vou começar ali com pesos aleatórios, vou multiplicar, somar tudo, né? E vai dar uma estimativa ali. E aí eu consigo calcular qual é o erro em cima dessa estimativa que eu fiz. Eu posso reescrever o quão certo o resultado tá, né? Por exemplo, se ele for verdadeiro, né? Se ele tiver ataque cardíaco, a probabilidade de ter acertado é exatamente o valor que foi estimado, né? Se for verdadeiro, né? Vamos voltar ali, ó. Aqui teve ataque cardíaco, aqui também. Então a probabilidade disso estar certo é 99%, porque era para ter dado 1. A probabilidade desse estar certo, 13% só, porque era para ter dado 1. Tá? E a probabilidade desse estar certo é 0, que era para ser 1. Tá? Beleza? E se for 0, é o contrário, né? É 1 menos o valor. Então, se eu olhar ali, a probabilidade, quando é 0, a probabilidade desse estar certo é 1 menos isso, então é menos de 5%. A probabilidade desse estar certo é 1 menos 0,64, que é 36%. Certo. Beleza? Então eu consigo ver qual a probabilidade de ter acertado, tá? E calcular essas probabilidades aqui de eu ter acertado ou não. Se eu juntar tudo isso numa fórmula matemática, fica essa fórmula aqui. O y chapéu é o estimado, tá? 0,72. O que significa? Quando o y é verdadeiro, é 1, eu vou usar essa parte daqui. Tá? Se o y for falso, isso aqui vai dar 1 menos 0. Tá? Se você pegar aqui, ó, esse que está elevando aqui, se isso for 0, né, se esse y aqui for 0, o que vai acontecer? Qualquer coisa, qualquer valor elevado a 0 é quanto? Vocês sabem, né? É 1. Isso. Então, esse aqui, se o y for 0, não conta nada. Se o y for 1, ele conta, tá? Significa que ele vai ser o valor que está aqui mesmo. Ou seja, quando aqui for 1, isso aqui vai ser 0. Quando isso for 0, isso aqui vai ser 1. Tá? Então é o contrário. Quando tiver 1 aqui, aqui é 0. Quando aqui é 1, aqui é 0. Tá? Porque um é o inverso do outro. Beleza? Então eu vou sempre considerar só esse lado ou esse lado. Né? Se for 1, eu considero esse lado. Se for 0, eu considero esse lado aqui. Que é exatamente o que eu estou falando aqui. Né? Se for 1, vai ser o valor estimado, que é o y. Y chapéu. Se for 0, vai ser o valor do y chapéu. 1 menos o y chapéu. Tá? Então eu consigo calcular isso, a probabilidade de acertos aqui, ó. Então é exatamente isso que eu fiz ali. Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui para calcular então a probabilidade de acerto, eu posso fazer exatamente aquela fórmula. Se for 1, vai ser esse, né? Então, na verdade, esse elevado a esse. Vezes 1 menos esse elevado a 1 menos esse. Aconteceu?
Se você for ver aqui, ó, vai dar exatamente o que eu falei. Quando é 1, dá o próprio valor estimado, tá? Quando é 0, dá o contrário do valor estimado, 1 menos o valor estimado. Tá? Então é para saber o quão certo eu estou em relação ao que era para ser. Se eu somar tudo isso, né? Na verdade, se eu multiplicar tudo isso, fizer... Eu nem sei se tem produtório aqui. Ah, tem, mas como tem um 0 aqui, vai bugar aqui. Deixa eu colocar, sei lá que estimado, é 0,1, só para não dar 0. Isso aqui seria a chance de esse modelo estar correto, tá? Então é praticamente 0 a chance desse modelo estar correto, ou seja, o quão ruim ele está. Ele está muito ruim, tá? Praticamente 0 a chance dele estar correto. Se deixar 0 aqui, ele fica 0 mesmo, né? A chance de estar correto. Beleza? Então aqui eu consigo então fazer uma fórmula para saber o quão errado está. Se ele estiver tudo 1 aqui, isso aqui vai dar 1, né? 1 multiplicado por 1, multiplicado por 1, multiplicado por 1 vai dar 1. Então se tiver tudo certo, vai dar 1. Se tiver, quanto mais errado tiver, vai dar mais próximo de 0. Ou 0 mesmo. Então é essa, né? Se a gente colocar essa fórmula na matemática, dá essa fórmula aqui. Tá? Essa fórmula aqui é exatamente o que eu calculei lá na planilha. É o produtório daquelas células que eu calculei lá. Eu fiz lá 1 elevado a... Tá? Dá exatamente ali a fórmula que eu coloquei lá na planilha, tá? É o produto de cada um dos cálculos lá que eu fiz, né? De cada um desses daqui. Beleza? Matematiquês, né? Se chama produtório. Só que o produtório, pessoal, ele é meio difícil de trabalhar com ele, tá? Então, o que o pessoal costuma fazer? Em vez de trabalhar, eles chamam essa função aqui de função de probabilidade, de likelihood. Na verdade, é função de verossimilhança, tá? Chama isso de função de verossimilhança. O quão verossímil é o meu modelo? Se for 0, é 0 verossímil. Se for 1, é 100% verossímil. Verossímil é a mesma coisa que provável, né? Só que nome mais bonito. Como eu falei, o produtório é meio difícil de trabalhar. Então, em vez de trabalhar com essa fórmula aqui de verossimilhança, o que eles fazem? Eles tiram o log. Porque o log ele tem uma propriedade interessante. Se vocês lembrarem, lembram do log? Vocês lembrarem, pessoal, o log de A vezes B vezes C é o quê? Vocês lembram? É o log de A mais o log de B mais o log de C. Ou seja, você consegue transformar um produtório em uma soma, em um problema de soma, que aí fica muito mais fácil de trabalhar, tá? E é isso que eu estou fazendo aqui, né? É isso que os matemáticos fazem. Eles transformam o produtório em somatório usando o log. Tá? E aí o log disso elevado a isso, né? Uma coisa elevada a outra passa multiplicando. Tá? O que está multiplicando, o que está elevado passa multiplicando. Né? Fica bem mais simples de calcular, tá? Do que usar o produtório. Como esse resultado aqui, normalmente ele é negativo, o que o pessoal costuma fazer? Eles costumam inverter, colocar ele menos, tá? Porque quanto mais errado tiver, ele vai dar um valor maior. Como eu inverti, né, eu coloquei menos, quanto mais errado tiver,
esse log L, que depois o pessoal chama muito isso de loss, ele vai ser cada vez maior. Deixa eu fazer esse cálculo aqui do loss lá na nossa planilha, para vocês verem. Então, eu vou pegar e tirar o log desses caras. É o log. Na verdade, né, eu teria que pegar o yi vezes o log do y chapéu, né? Seria assim, esse vezes o log desse, mais 1 menos ele vezes o log de 1. Então, 1 menos esse vezes o log de 1 menos estimado. Tá? Vai dar o mesmo, tá? É o mesmo resultado, só para ficar rigoroso lá, igual tá lá. E aí, em vez de ser um produto, eu faço a soma. E veja que eu falei, né? Ele vai dar sempre um valor negativo. Então, o pessoal costuma fazer o valor menos isso daqui. E só para mostrar para vocês que como isso é a mesma coisa disso, tá? Esse é o mesmo desse. Se você tirar o exponencial disso, tá? Na verdade, de menos, né? Porque na verdade era para dar um valor parecido com esse aqui, tá? Ele não vai dar exatamente o mesmo, tem uns erros de arredondamento aqui, tá muito próximo de zero, né? Tudo muito próximo de zero. Tá, mas por que eu fiz tudo isso, né? Que o gradiente nisso, né? Não é esse gradiente, não. Essa linha de tendência, tá? A gente chama essa linha de tendência aqui tem um nome que vocês talvez já tenham ouvido falar de derivada, né? Vou tremer, não, porque tá, a gente vai usar a derivada para calcular, então, a função, qual que é essa linha de tendência, que é a derivada. A derivada é exatamente isso, tá? A derivada é a linha de tendência baseado mudando aqui o eixo x, né? Então essa é a derivada. Eu vou precisar calcular, então, essa derivada, né, daquela função de perda em função do peso, tá? Com respeito ao peso. Então, em matematiquês, né, é assim, a derivada da função de perda é em relação aos pesos. Então, se eu descobrir essa derivada, eu consigo saber para que lado que eu preciso ir em relação aos pesos, tá? Se eu precisar aumentar ou diminuir os pesos, tá? Então, é exatamente isso que eu vou tentar descobrir. Só que para eu derivar, se já tiveram derivada, já ouviram falar, para eu tirar uma derivada, eu preciso ter, né, se eu estou derivando em respeito a W, em relação a W, eu precisava ter o W aqui, mas eu não tenho, né, então eu não consigo derivar diretamente em cima dessa fórmula, porque essa fórmula ela não depende do peso diretamente, mas a gente vai ver que a gente vai conseguir chegar nele, tá? Como que eu vou chegar nele? Eu vou conseguir... tem gente que fala de regra de cadeia, mas eu prefiro pensar dessa maneira aqui. Eu posso, na matemática, eu posso usar do artifício de multiplicar por ele dividido por ele mesmo. Se eu pegar alguma coisa, multiplicar por ele dividido por ele mesmo, é 1. Ou seja, eu não estou mudando nada, tá? Eu só estou colocando aqui uma nova derivada em relação de y em relação a y. Né? Essa derivada aqui deveria ser 1. É 1, né? Porque é ele em relação a ele mesmo. Só que eu posso rearranjar isso daqui. Eu colocar que agora a perda vai ser derivada em relação ao y chapéu.
e o y chapéu vai ser derivado em relação ao peso. Vamos ver o que é o y chapéu. O y chapéu não é aquela função, não é a probabilidade, né? Probabilidade não é esse valor estimado, né, que eu calculei aqui usando a fórmula da sigmoide. Ela é isso, tá? Então, o y chapéu é calculado dessa forma aqui. Só que nessa fórmula aqui, eu ainda não tenho os pesos, tá? Eu tenho o z. Então, o que eu vou fazer? O z, né? O z era calculado ali, aí sim, ó, pela soma dos pesos vezes os valores das colunas, tá? Então, aí sim, então o que eu faço? Faço a mesma coisa. Multiplico por derivada de z sobre derivada de z. E aí eu rearranjo, e aí agora vai ficar dessa forma aqui. A derivada final vai ser, então, a derivada da perda em relação ao estimado, a derivada do estimado em relação a z, a derivada de z em relação aos pesos. Vamos fazer cada uma delas, tá? Isso aqui são só regras matemáticas, tá? Não tem... na verdade, é só umas regrinhas, mesmo regras de tombo, regras de cadeia, que você vai fazer aí para ir transformando uma coisa na outra, tá? Então, se você tirar essa derivada aqui, que é a derivada desse cara aqui em relação ao y chapéu, você vai ter que a derivada de log é sempre ele dividido por 1 dividido por ele, tá? Então vai ficar o y dividido por yi mais esse dividido por esse. Tá? E aí você simplificando, né, você vai cortar aqui esse com esse, vai ficar só isso daqui. Y chapéu menos y dividido por y chapéu vezes y menos 1. Tá, não terminei. Vamos fazer o próximo, que é a derivada do y chapéu em relação a z. Essa derivada aqui, pessoal, eu fazendo as transformações necessárias, eu vou chegar nesse resultado aqui. Tá, que ela é a própria função vezes 1 menos a própria função. Só que o resultado dessa função é o próprio valor estimado. E isso eu tenho, né? Esse valor eu tenho. Então a gente pode falar que essa parte aqui simplesmente é o valor estimado vezes 1 menos o valor estimado. E por fim, né, vamos fazer a derivada de z em relação a w, em relação aos pesos. E essa derivada aqui, constante cai fora, o valor que está multiplicando também cai fora e fica só, né, na verdade, o próprio x. Tá? Então, se você pegar essas multiplicações, esse vezes esse, o que vai acontecer? Você vai cancelar esse aqui, ó, esse denominador vai cancelar com isso daqui e vai ficar só o estimado menos o real vezes o valor da coluna. Então, precisei fazer toda aquela derivada para chegar nessa forma aqui, bem simples, na verdade. Eu só vou fazer uma subtração e multiplicar pelo valor da coluna. Tá? Isso aqui simplesmente é o erro que eu tinha calculado no começo. Tá? Esse é o erro vezes o valor da coluna. Essa é a derivada, então esse é o valor em qual eu preciso ajustar cada um dos pesos. Tá? Então esse é ótimo, né? Então eu saí lá de um monte de conta complicada, por isso que o pessoal usava muito sigmoide, tá? Usava muito a regressão logística, por quê? Porque a derivada no final chegava num valor bem simples, tá? Que eu consigo calcular simplesmente ali, multiplicando o erro por cada uma das colunas. Beleza, e como é que eu atualizo o peso? Então eu pego o peso antigo e subtraio pela taxa de aprendizado. A taxa de aprendizado é um valor que a gente define para saber o quanto a gente vai aprender, quão rápido o modelo vai aprender. Né? Se você colocar valor muito alto, ele não consegue aprender. Se colocar muito baixo, ele aprende muito devagar. Você vai demorar para chegar lá
no melhor valor. Tá? Então, simplesmente você vai somar, vai calcular todos, né, o erro vezes a coluna, erro vezes a coluna, todas as colunas, e fazer o somatório disso e dividir por n, dividir pelo quanto de valores tem. Então vamos lá, vamos fazer isso daí. Né? Então eu pegaria aqui, ó, por exemplo. Alguém perguntou uma coisa? Professor, só uma dúvida. A taxa de aprendizado ideal é que seja igual a 1, é isso? Não, é menor, normalmente é menor que 1. Tá. Sim, mas o ideal é que fosse 1? Não, isso você que define, na verdade. E na verdade já tem vários algoritmos para escolher da melhor forma essa taxa de aprendizado. A maioria dos algoritmos eles começam com uma taxa alta e vai diminuindo. Tá? Tem uma... porque nem é muito foco, tá, de falar muito dessa taxa de aprendizado. Mas o que significa se você colocar um valor muito alto? Que ele pode, em vez de... Ele tá vindo para cá, né? No caso, ele viria para cá. Ele fala que o peso vai ter que ser diminuído aqui nesse caso. Se você colocar uma taxa de aprendizado muito alta, ele vai vir muito, daí vai vir aqui e tá mais errado ainda, por exemplo. Tá? Então, se você colocar valores menores, né, ele pode ir vindo aqui cada vez mais próximo do peso ideal. Se você colocar um valor muito pequeno, ele vai dar um salto pequenininho aqui. Ó. Ele vai bem devagarzinho, vai demorar várias iterações para chegar no peso ideal. Tá? Então, tem uma taxa... normalmente os algoritmos de aprendizado de máquina eles começam com uma taxa alta, né, já vai andar bastante, aí ele começa a diminuir essa taxa para ele não pular aqui e começar a errar mais. Isso depois se vocês quiserem pesquisar em livros sobre isso, né, porque a gente praticamente vai usar bibliotecas que fazem isso e nem vai precisar se preocupar muito com essa questão, a não ser que você vá pesquisar mais a fundo, vá trabalhar com isso, né, de alguma forma. O professor, uma dúvida, essa parte toda matemática que você está passando, nós vamos utilizá-la? Não, na verdade eu estou dando uma base teórica para vocês entenderem como é que funciona, a gente vai utilizar esse algoritmo mesmo, do gradiente descendente. Só que o Python vai fazer tudo sozinho pra gente, né? A gente nem vai ver nada dessas fórmulas aí. Não vai precisar implementar nada, já tá tudo lá. É só chamar uma função, igual eu tinha feito lá. Dados.describe, ele já vai fazer o que precisa, entendeu? Não vai precisar fazer manualmente todos os passos. Aqui é só para vocês entenderem realmente como que por trás isso aí funciona. Professor, quem vai programar? Quem vai fazer essa programação da biblioteca? É a bibliotecária? Ou não, isso é biblioteca, a gente chama os pacotes que outras pessoas fizeram. Eles fizeram códigos e aí eles compilam tudo isso e a gente chama isso de biblioteca, tá? Mas biblioteca é um conjunto de funções, funções prontas, né? Que a gente vai utilizar. Tá? E aí tem vários, né? Aquele Pandas que eu falei é uma delas, né? Se você procurar na internet, Pandas ele é uma biblioteca que tem um monte de função, né? E aí tem várias pessoas que desenvolveram, daí tem toda a documentação, né? De como que usa ele, tá? Então isso que é uma biblioteca, é um conjunto que tem um monte de funções. Normalmente é desenvolvido por várias pessoas, né? Um grupo de pessoas que desenvolvem a biblioteca. E aí depois eles só vão dando manutenção nisso. Tá? Então como que a gente vai calcular de verdade isso daqui? Como é que eu vou atualizar o peso, né? O peso velho é aqueles pesos que eu coloquei aqui aleatórios, tá? Como é que eu atualizo eles? Como é que o gradiente descendente funciona. Então eu vou pegar cada uma das idades, multiplicar pelos erros. Tá?
Pegar cada uma das idades, por exemplo, multiplicar pelos erros, e aí vai dar, né, aqui, a idade vezes o erro, vai dar esses valores. Tiro uma média disso, tá? Divido por N, que é a mesma coisa de tirar a média. Soma e divide por N, né? Tirar a média. E aí, isso aqui vai ser o peso no caso da idade, né? Peso 1 aqui é chamando de peso da idade. Então, esse vai ser a atualização do peso da idade. Vai ser o peso que estava antes, sei lá, eu coloquei 0,1 aqui, vezes a taxa de aprendizado, que eu coloquei aqui porque eu quis, eu coloquei 0,3, né? E aí eu sei que eu preciso atualizar o peso para, então, menos 1,688. Tá. Aqui acho que... Beleza, né? Eu vou ali para a planilha. Então vamos fazer isso daí, tá? Eu vou fazer aqui o passo a passo, então. Eu vou colocar aqui, passar isso aqui lá para baixo. Tá? Passar aqui para baixo. Então, os estimados. Probabilidade de acerto. Deixa eu passar isso aqui, né? Isso aqui que é o mais importante. Isso aqui é o Z, né? Esse é o Z. Esse aqui é o estimado aplicando a sigmoide. Tá? E a probabilidade de acerto e o log da probabilidade de acerto. Beleza? Tá, agora o que eu vou precisar fazer? Vou precisar do erro, né? O erro é esse, o estimado, né? Menos o certo. Ou é o contrário? Deixa eu ver. Sempre confundo qual que é antes. Estimado menos o correto. Estimado menos o correto. Tá, o correto eu vou deixar ele ancorado, porque não vai mudar. O resto vai mudar. Então esse aqui é o erro, tá? Para eu calcular então os gradientes de cada um, eu vou pegar então, no caso de, então eu vou pegar todas as colunas, idade, sexo, pressão, colesterol, né? E vou multiplicar o erro vezes a idade. Tá? E vou puxar aqui. Pera aí. Que a idade eu não posso pular a linha. Oh, não é esse daqui não. É lá em cima. Tô viajando. Aqui. Só que na verdade, eu pulei uma parte importante. Na verdade, pra gente trabalhar com a regressão logística, né, eu falei que tem que transformar as variáveis, né, o sim e não a gente transforma em 1 e 0, o EMF também, né, em 1 e 0. Só que imagina que eu tenho mais de uma classe, por exemplo, sexo são duas classes, masculino e feminino, mas imagina que eu tenha outras coisas, sei lá, cor dos olhos, aí tem verde, castanho, azul, né? Tem mais categorias. O que eu faço se tiver mais de uma categoria? Eu separo ela em várias colunas, né? Por exemplo, vermelho, azul e verde. E aí só o que for, né? Por exemplo, o primeiro era vermelho, então eu coloco um no vermelho. O segundo era azul, então eu coloco um no azul e os outros eu deixo 0. O terceiro era no verde, então um no verde e 0 nos outros. Tá? Só que como a primeira coluna, na verdade, você tem informação redundante. Por quê?
Porque se for 0 e 0 no azul e no verde, só pode ser vermelho. Então eu nem preciso, na verdade, dessa primeira coluna. Tá? Isso a gente chama de one-hot encoding, tá? Esse tipo de codificação de variáveis. Então, outra coisa que a gente vai precisar fazer, aqui no caso a gente não precisou do one-hot encoding, porque só tinha duas classes para todas as colunas, mas eu preciso escalar os valores, porque eles estão em escalas muito diferentes. Ó. O colesterol está lá no 200, né, enquanto que o batimento cardíaco está na faixa dos 70, a idade está na faixa dos 40, né, enquanto que as variáveis categóricas ficam entre 0 e 1. Então o ideal é ajustar tudo para a faixa de 0 e 1, para não ter a disparidade. Tá? Ó. Então, como é que eu faço isso? É só pegar o valor mínimo e dividir pelo máximo menos o mínimo. Então, 45 menos o mínimo aqui é 40, dividido pelo máximo menos o mínimo. 60 menos 40 vai dar 0,25. Tá? Então, vamos padronizar ali. Tá? Eu já fiz essa padronização aqui, ó. Já está tudo feito aqui, na verdade. Outra coisa que a gente precisa é adicionar um viés. O que esse viés vai fazer? Eu posso terminar na aula que vem, vai ficar corrido para explicar tudo. Tá? Esse viés aqui ele vai fazer o seguinte. Vocês estão vendo que os valores aqui são todos entre 0 e 1. Só que imagina que todos eles têm um efeito negativo, tá? Todos eles reduzem, por exemplo, o risco de ter ataque cardíaco. Obviamente não, né? Aqui pelos dados aqui, mas poderia ter um dado que todas as variáveis tivessem efeito negativo, diminuísse o risco de ataque cardíaco. Imagina que quanto que eu faço de exercício por dia, quanto de proteína eu ingiro por dia, sei lá, quanto de vitamina eu ingiro por dia, né? Tudo isso teria efeito negativo. Se tudo tiver efeito negativo, sempre daria valores aqui para 0, né? Perto de 0. Então, o que eu faço para eu ter um valor que eu consiga que ele fique lá para cima? Eu adiciono um viés, porque aí o viés ele pode começar, por exemplo, com um valor de 20 e ir diminuindo até chegar nos valores entre 0 e 1, né? Corretamente. Tá? Então, o viés é um valor a partir do qual eu vou iniciar o meu modelo. Se a gente lembrar da regressão linear comum, o viés era esse ponto aqui. É o ponto onde bate no intercepto. Esse aqui é o viés. Por quê? Porque ele parte daqui. Tá? Se tudo for 0, vai dar esse valor aqui. E se todas as colunas derem 0, vai dar aquele valor ali. Beleza? Depois eu termino aí, porque já ficou bem em cima da hora. Tá? Na aula que vem a gente continua.